cristãos celebram anualmente o Natal, a Páscoa e alguns até celebram o Dia de Ação de Graças. Mas será que você conhece o dia de Purim? Embora desconhecida da maioria dos cristãos, a festa de Purim é uma das mais importantes do calendário judaico. Uma vez por ano, os judeus se reúnem para ler o livro de Esté em voz alta. E durante a leitura, toda vez que o nome de Amã é mencionado, eles gritam em desaprovação. Toda vez que surge o nome de Mardoqueu na história, eles gritam de alegria. A alegria, em parte, é exagerada por causa do vinho. Sim, durante a festa, há vinho em abundância entre os judeus. A coisa fica tão séria que um rabino antigo chegou a sugerir: os judeus devem beber de alegria, até não serem capazes de fazer distinção entre os gritos de amaldiçoado Amã e abençoado Mardoqueu. Talvez tenha sido por isso que os professores de escola bíblica nunca me contaram essa história. É coisa séria, irmãos. De toda forma, trata-se de uma data que relembra uma das maiores vitórias do povo de Deus. Fala sobre os tempos de Esté, quando Deus estendeu seu braço forte para salvar e livrar os judeus da Pérsia. Ele ainda é o mesmo, irmãos. Deus continua com seu braço estendido, concedendo vitórias à sua amada igreja que se acha espalhada no reino dos homens. A questão, porém, não é esta. Não temos dúvida sobre o braço de Deus estendido em nosso favor. A questão é: qual é o nosso papel diante das muitas vitórias que o Senhor nos concede? Vamos ao texto de Esté, uma última vez. Esté, capítulo de número 9. Nós vamos ler apenas o verso 1 para começar. E depois eu peço que você esteja com sua Bíblia aberta, pois a pregação desta tarde vai se dar basicamente de muita leitura e com alguma aplicação aqui ou ali. Capítulo 9 de Esté, verso 1, o texto registra assim: no 13º dia do 12º mês, o mês de Adá, algo em torno de fevereiro ou março dos nossos tempos, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado por mais um dia que se chama pelo Teu nome. E porque pela graça estamos reunidos cumprindo o mandamento de separar este dia para a Tua adoração. Obrigado, ó Deus. Muito obrigado por todas as partes deste culto. Canções, orações, ofertas que deixamos diante de Ti. Muito obrigado também, ó Deus, pela exposição de mais um livro da Tua Palavra. Eu fui muito abençoado por estudar e ministrar este livro. E como tenho ouvido de tantos, eu sei que muitos dos meus irmãos também o foram. Louvado seja o Teu nome. Trata-se de um testemunho do Teu poder. A Tua palavra, de fato, tem sido viva e eficaz entre nós. Muito obrigado por isso. Agora que nos aproximamos da última mensagem do livro de Esté, nós te pedimos pelas mesmas coisas: assistência do Teu Espírito. Ajuda, ó Deus, a todos nós. Estende o Teu braço forte e nos concede vitória mais uma vez. Vence-nos, corrige-nos, exorta-nos, desperta-nos segundo a Tua vontade, Senhor. Essa é a nossa oração neste domingo de Páscoa, em nome de Jesus e para a glória dEle, que vive e reina para todo sempre.
Amém. Embora tenha feito uso constante de suspense, sempre segurando o melhor da história para o fim, não é assim que o autor do livro de Esther termina seu texto. Não há suspense aqui. Não encontramos lentidão alguma em sua narrativa final. Pelo contrário, ele nos diz desde o início do capítulo 9 como aquele dia decisivo terminou. Os judeus venceram os seus inimigos. De propósito, portanto, o suspense foi eliminado de seu texto, pois desde cedo ele quer nos colocar outra vez, uma última vez perante a sua mensagem central. Deus estendeu seu braço e deu aos judeus exilados da Pérsia grande e tremenda vitória sobre os seus inimigos. Ele foi assim fiel à antiga promessa de salvação. E por causa desta vitória, os cristãos também podem respirar tranquilos. Haverá um Redentor que surgirá de Israel, apesar das guerras da Pérsia. O restante dos capítulos 9 e 10 formam uma espécie de revisão. Não significa, contudo, que o conteúdo final não seja importante. Claro que é. Pois ele nos mostra como os judeus deveriam encarar esta vitória. Por tabela, ele nos mostra como nós devemos encarar toda e qualquer vitória que o Senhor nos dá. Pois outra vez eu digo, seu braço continua estendido sobre nós. Ele ainda nos dá grandes e maravilhosas vitórias. Qual é o nosso papel diante delas? Como devemos nos envolver ou tomar parte nelas? Ao longo desta última mensagem do livro de Esther, irmãos, eu quero repartir com vocês 3 respostas que saltam das principais partes do texto. A primeira delas vai do verso 1 ao verso 16 do capítulo 9. Eu posso dizer, a partir desta porção, que os cristãos devem participar das vitórias de Deus. Se o verso 1 nos coloca sem demora diante da vitória dos judeus, os demais versos desta primeira parte nos apresentam os detalhes da mesma vitória. O verso 2, por exemplo, o final dele nos diz o seguinte: ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. Não era uma questão só dos povos, pois o verso 3 nos avisa: todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus. Por quê? Porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Este homem que começou o livro como alguém desprezado e que vivia às portas do palácio de Xerxes, agora é descrito no verso 4 como um homem influente dentro do palácio. Um homem que tem fama espalhada pelas províncias e um homem que se torna cada vez mais poderoso. As coisas mudaram drasticamente na Pérsia. O desprezado foi honrado no palácio e os fracos judeus do começo da história agora são poderosos na Pérsia. Por isso, irmãos, o verso de número 5 nos diz que eles feriram todos os seus inimigos à espada. Na cidadela de Suzã, verso 6, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Além destes, versos 7, 8, 9 e 10, também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia,
Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaisata. Nomes belos para os seus próximos filhos. Estranhos, eu sei, mas eram de pessoas muito importantes. Pois o verso 10 nos diz, eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Mas note essa informação. Mataram 500, mataram os 10 filhos de Amã, mas não se apossaram dos seus bens. O rei Xerxes ficou sabendo do acontecido e ficou impressionado com tudo que soube. Por isso, ele disse à rainha Ester no verso 12, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora, diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo, Ester? Claro que tem. Contudo, não era um novo casaco de pele, nem mais um colar de pérolas. O pedido dela está registrado no verso 13 e é estranho para alguns leitores do livro. Pois ela diz ao rei, se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. O rei deu ordens para que assim fosse feito, verso 14. O decreto foi publicado em Suzã e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca, como Ester pediu. Os judeus de Suzã, verso 15, ajuntaram-se outra vez no 14º dia do mês de Adar e mataram ainda mais 300 homens em Suzã. De novo, uma informação aparece. Mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, verso 16, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75 mil deles. De novo a informação. Mas não se apossaram dos seus bens. Embora não seja explícito quanto à razão por trás do pedido de Ester, o autor sagrado nos dá uma pista com esta repetição. Por 3 vezes ele diz a mesma coisa. Eles mataram, eles fizeram, mas não se apossaram dos bens de seus inimigos. Por que não? Mesmo que o despojo fosse permitido pelo decreto de Mardoqueu, e algo normal para as guerras, como explica Jan Duguid, os judeus se abstiveram de enriquecer por meio do conflito, porque aquela guerra era santa. O mesmo autor ainda escreve, quando Ester fez seu pedido, ela estava procurando completar a guerra santa contra os autodeclarados inimigos de Deus. De tudo isso, irmãos, o que quero destacar é a participação ativa do povo de Deus naquela vitória. Embora Deus estivesse por trás de tudo, movendo pessoas e transformando circunstâncias, foi o povo e não Deus que segurou em espadas e desceu à guerra. Depois do livro, de tudo que lemos e ouvimos, nós precisamos concordar que Deus é o grande ator desta peça. Mas percebam vocês na conclusão dela. Os judeus foram conclamados a participar das batalhas do Senhor. O mesmo Ele espera de você. O mesmo Ele espera de nós. Não apenas que recebamos vitórias, mas que participemos ativamente delas. Isso tem a ver, irmãos,
com que a professora Karen Jobs chamou de o processo de amadurecimento da fé. De acordo com ela, os judeus por muito tempo dependeram de sinais e milagres. Mas não há sinais e milagres em Esther. Aparentemente eles cessaram. E por isso, a mesma professora continua, os judeus foram obrigados a aprender duas grandes lições. Deus ainda está trabalhando, apesar da ausência de seus milagres. Segunda, o trabalho de Deus não anula o trabalho de seu povo. Será que não precisamos aprender sobre as mesmas lições na tarde deste domingo? Por um lado, precisamos amadurecer para crer e descansar no trabalho invisível e providencial de Deus. Pois, como os judeus os dias de Esther, irmãos, nós também vivemos em uma época de poucos milagres e poucos sinais. Deus não age nos nossos dias como fez no Êxodo. Não trabalha como fez nos dias de Atos. Milagres, curas e sinais, leia a sua Bíblia e veja por você mesmo. Acontecem muito mais em dois períodos da história da redenção. Nos dias dos profetas do AT e nos dias dos apóstolos do NT. Não estamos nem nestes, nem naqueles dias. Os nossos dias são muito mais parecidos com os dias de Esther. Contudo, irmãos, isso não significa que Deus mudou. Bem, Ele pode ter mudado sua maneira de agir, mas o nosso Deus, de geração a geração, eternidade a eternidade, continua sendo o mesmo. Bom, perfeito, poderoso e eternamente sábio. E é nele, neste Deus, e não em seus milagres, que nós confiamos e depositamos a nossa fé. Neste sentido, então, precisamos crescer, amadurecer. Nós não dependemos de sonhos, visões, profecias ou milagres. Quer os tenhamos, quer não. Nós dependemos de um Deus que nos guia sabiamente por sua mão invisível e providencial. Amém, queridos? Por outro lado, nós precisamos amadurecer para sair do sofá da ociosidade da fé. Como bem colocou o professor Pierre na última quarta-feira, nós não podemos permanecer ociosos, à espera de que Deus haja por meio de sua providência apenas. Nós devemos nos empenhar para participar dos caminhos da providência de Deus. É o que os judeus estão fazendo aqui. Eles sabem que no passado Deus livrou seu povo sem espada, sem batalha. Mas agora eles sabem também que Deus os espera no campo da batalha. A vida cristã é muito mais assim. Ela é muito mais ativa do que passiva. Algumas bênçãos nos foram dadas, outras estão lá, aguardando a nossa batalha. Tome, por exemplo, a santidade. Não é um evento como a salvação. Santidade é um processo no qual cristãos têm parte. Na salvação nós recebemos e respondemos. Na santificação, nós buscamos e crescemos. Discipulado é a mesma coisa. Não é apenas uma transmissão de informação bíblica. Discipulado é muito mais ouvir, aprender, praticar e crescer
no conhecimento que recebemos. Em outras palavras, irmãos, o que estou dizendo é: se você quer crescer na vida cristã, não apenas espere por Deus, haja em resposta ao que você já sabe dele. Quer encontrar um amigo entre nós? Vá em busca dele. Quer aprender mais da Bíblia com alguém de nós? Fale que você quer. Está vendo alguém que precisa de ajuda ao seu lado na igreja? Não fique apenas orando, apresente-se para ajudar. Sejamos como os judeus antigos da Pérsia. Tomemos as espadas nas mãos e saiamos para a batalha cristã, irmãos. Precisamos de ação, tanto quanto de oração. A ação que tenho em mente, contudo, não é o mesmo que vingança. Pois em uma primeira leitura deste capítulo, você pode ter esta impressão. Trata-se de uma história de vingança dos judeus. Até certo ponto é mesmo, mas não somente. E diante deste texto, nós precisamos harmonizar os dois testamentos. Como harmonizamos o que lemos aqui com o que Jesus e os apóstolos nos ensinaram? Jesus, por exemplo, nos disse: vocês devem amar os vossos inimigos. Paulo nos chamou a deixar toda vingança diante de Deus. E agora? O que faremos de Esté e Mardoqueu? Como falaremos dos nossos irmãos do Antigo Testamento que sujaram as mãos com sangue? O mais fácil? Julgá-los. O melhor é aproveitar a oportunidade para se autoavaliar. Como você responde às pessoas que o machucaram profundamente na vida? O mais fácil é dizer: eles não são bons cristãos. O melhor é se ver neles. Como eu respondi àquela calúnia? Como eu falo daquela pessoa? O que eu sinto quando me lembro daquele homem, daquela mulher? Algumas mágoas ainda estão no seu coração? Então você não é tão diferente de Esté e Mardoqueu assim. Se pudesse, você teria pago o mal com o mal. Você não é diferente de muitos dos seus semelhantes. Não há anjo aqui, irmãos, pelo menos eu não os vejo. Se você é igual a mim, você tem sentimento. Você chora, você grita, você é tomado por raiva às vezes. As mães costumam dizer: mexam comigo ou com qualquer um, menos com meus filhos. Como respondemos, irmãos? Tomemos as armas. Vamos à guerra. Não estou falando de espada ou escudo, estou falando de oração. Pois eu acho que é a isso que se refere o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos no capítulo 12: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. À medida que entregamos a ira a Deus, o Espírito Santo nos transforma, irmãos. Não é do dia para a noite. Duvide de alguém que diz logo após o ferimento: eu perdoo, eu esqueço. Não funciona assim. Você não é robô, você não é computador, delete, não funciona. Mas se você é igual a mim, vá ao Senhor em oração. Ore pelas pessoas que o feriram. Como diz Paulo aos Romanos, as abençoe. E à medida que você o faz, o Espírito Santo de Deus vai transformá-lo para a glória do nome de Cristo Jesus.
e para o bem eterno dos nossos corações. Eis uma vitória pela qual deveríamos brigar nesta tarde. De maneira sobrenatural, irmãos, amar os nossos inimigos e perdoá-los francamente. Isso é obra do Espírito. Não é obra de bonzinho, boazinha. O Senhor continua, portanto, nos dando vitórias, irmãos. Mas como ou qual deve ser o nosso papel diante delas? Entre os versos 17 e 28 do mesmo capítulo 9, eu posso dizer a partir do texto seguinte: os cristãos devem celebrar as vitórias. Vencer não é o suficiente. A vitória pede por celebração. É o que o São Paulo quase fez na última quarta-feira. 47 do segundo tempo. Só Jesus na causa do meu time. Moisés celebrou, irmãos, depois de passar pelo Mar Vermelho e de ver os egípcios sendo derrotados pela mão do Senhor. Josué fez o mesmo quando conquistou as cidades de Jericó e Ai. Débora também celebrou a Deus depois de vencer os cananeus. Os judeus dos dias de Esté vão celebrar por todo o império da Pérsia. Falando dos que estavam longe da capital, o autor escreve no verso 17: isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. Falando dos que estavam em Suzã, o verso 18 registra: os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias. Eles lutaram em 2 dias. Mas no 15º descansaram também, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por que estavam tão contentes? E por que fizeram daqueles dias de festa e alegria? Porque Mardoqueu, verso 20, registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes ainda, dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. Os judeus, verso de número 23, adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito, pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, pois vem da palavra pur, sorte. Esta é a explicação da festa do Purim. Ao início do livro, vocês devem se lembrar, Amã lançou a sorte para matar os judeus. Ao final do livro, Deus reverteu aquela sorte. Foi Amã quem morreu na própria forca que fez para Mardoqueu. E agora os judeus que estavam destinados à morte estão celebrando a Deus por esta grande vitória. Por isso, irmãos, verso de número 27,
os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. E agora, irmãos, o que fazemos com esta festa? Como procedemos diante dela? Antes de celebrá-la da maneira correta, me permitam falar do perigo de qualquer festa que celebramos. Desde a comemoração do primeiro aniversário dos nossos filhos, as pomposas festas de casamento dos nossos jovens. Nem sempre nos lembramos de Deus da maneira correta. Nem sempre damos a Ele a devida honra e atenção em dias de celebração. Com o passar dos anos, infelizmente, até mesmo festas cristãs são cada vez mais horizontais. Como os judeus da Pérsia, nos reunimos para celebrar pessoas e feitos, mas nem sempre pensamos realmente em Deus. Por isso, eu proponho que façamos das festas que celebramos instrumentos para diagnosticar os nossos corações. Por que, por exemplo, há tanto estresse em dias de festa na sua casa? Por que a ansiedade vai aos pontos mais altos em datas comemorativas? Por que você se preocupa tanto com as pessoas que virão ou não virão? Com a comida que terá ou não terá? Com os presentes que vai ou não receber? Uma simples resposta, e aqui eu estou citando um comentarista que li durante a semana, é porque a própria festa expõe a nossa idolatria. Quando a festa sai do seu jeito, quando todas as pessoas vêm, quando a comida é boa e quando trazem os presentes que você gostaria de receber, você fica radiante. Mas quando a festa dá errado, quando nem todo mundo vem, quando a comida não sai do jeito que você planejou, ou quando você não recebe os presentes que gostaria, você rapidamente cede à tristeza. Às vezes, escreve o mesmo comentarista, nosso coração é condenado pelo que nos alegra, tanto quanto pelo que nos traz preocupação. Jovens, vocês precisam mesmo de tudo aquilo? A definição de melhor festa de todos os tempos é tão horizontal na sua vida que você não carece da ação de Deus para alegrar o seu coração. Sua alegria depende realmente de circunstâncias perfeitas, de presentes materiais, de comidas que dão certo. Você acha justo, correto e sábio deixar o seu coração ser guiado pelas circunstâncias das festas do seu calendário?
Em contrapartida, contudo, nós temos uma maneira correta de celebrar as festas, todas elas. Certamente não precisamos brigar por datas específicas. O Natal deve ser celebrado nesta data ou naquela data. A Páscoa deve ser celebrada neste domingo ou naquele domingo. A data não é o mais importante, irmãos. Mas se a vitória do Purim era digna de ser celebrada anualmente, como um lembrete da intervenção de Deus para salvar os judeus da Pérsia, quanto mais deveriam celebrar os cristãos, que conhecem a maior intervenção de Deus, Cristo Jesus na cruz do Calvário. Os judeus ainda hoje celebram esta festa. Sabe por quê? Porque eles acreditam mesmo que o povo deles jamais será destruído. Como na primeira Páscoa, a morte os visitou na Pérsia, mas passou sobre eles. De fato, eles não morreram naquela data. Mas nenhum deles vive até hoje. Todos morreram. E inevitavelmente é o que vai acontecer com você, jovem. É o que vai se passar comigo. Nós morreremos mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra. Mas por causa de Cristo Jesus, sua morte e ressurreição, irmãos, nossa verdadeira Páscoa, nós temos a certeza que viveremos para sempre. Ou seja, a morte perdeu seu poder definitivo sobre nós. Como colocou um teólogo do século XIX, a morte da morte morreu na morte de Cristo. Eu e vocês viveremos para sempre. Esta é a nossa Páscoa, irmãos. Mais do que celebrar porque a vida vai bem, nós celebramos porque Cristo morreu e ressurgiu no nosso lugar. Tal celebração de verdade, sinceramente, não pode ser resumida a Páscoa e Natal. E por isso eu concordo inteiramente com os puritanos do século XVII. Celebrar a morte e ressurreição de Cristo em 2 dias por ano é pecado. Deveríamos celebrar o Evangelho a cada encontro dominical. Eis que Ele vive e está entre nós. Todo domingo. E não deveríamos fazê-lo apenas aqui, irmãos. Não há nada de errado em decorar sua casa. Não é pecado fazer boa comida e convidar amigos. Temos que fazê-lo seguindo a boa tradição judaico-cristã, festa com alegria e abundância. Mas não se esqueça da parte final da ordenação desta festa. Que seja um dia de troca de presentes e oferta aos pobres. É o que disse Mardoqueu. Nossas festas precisam dar lugar ao repartir e compartilhar, e não somente ao trocar presentes. Pois há pessoas que nada têm para dar, irmãos. E se somos cristãos de verdade, só nós temos algo que o mundo não tem. Algumas pessoas são pobres materialmente e carecem da nossa ajuda física. Outras, embora ricas materialmente, são pobres e estão sob estado de pobreza eterna. Reúna o povo, cante alto, dê boa comida, mas não se esqueça do pão do céu, que desceu para nos dar salvação. Celebre a vida, cante com os amigos,
Mas não se deixe tomar pela festa em si, ela é uma foto. Aproveite a oportunidade para levar pessoas à verdadeira e eterna celebração de vida. Conhecer a Deus por meio de Cristo e ser amado por Ele por causa de Cristo. Para terminar, irmãos, o texto de Esther nos leva à terceira e última resposta do livro. E ela está entre os versos 29 do capítulo 9 e 3 do capítulo 10. Eu nunca bebi tanta água. Ao abrir o livro, o autor sagrado nos apresentou o que chamei de o mundo de Esther. Se lembram disso? É assim também que ele termina seu texto. Ele nos leva de volta ao início. Ele nos coloca outra vez dentro do mundo de Esther. O que mudou desde o capítulo 1? Mais importante ainda, o que permanece igual? Através deste movimento final, o autor sagrado nos obriga a considerar a extensão real da vitória dos judeus. Até onde ela foi? O que mudou de verdade? Comecemos com a parceria que deu certo na Pérsia, Esther e Mardoqueu. Ao início do texto eram apenas exilados judeus. Mas agora, o verso 29 do capítulo 9 registra o seguinte: a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Invertendo a ordem dos nomes, bem ao meio do verso 31, ele escreve: o judeu Mardoqueu e a rainha Esther tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e ainda acrescentaram observações sobre tempos de jejum e de lamentação. Curiosamente, no entanto, só Esther aparece ao final do capítulo 9, pois o verso 32 registra: o decreto de Esther confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Ainda mais curioso para mim é o fato de este curto capítulo 10 não trazer mais o nome da rainha Esther. É uma breve conclusão que se ocupa primeiro com o rei Xerxes e depois, e mais demoradamente, com o pai adotivo dela. Os versos 2 e 3 registram: e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Com este final, irmãos, o que fica claro é esta parceria que corre por todos os capítulos do livro. Esther e Mardoqueu trabalharam juntos. Não apenas um deles, mas os dois juntos fizeram de tudo para salvar os judeus na Pérsia. E como ouvimos, conseguiram. Graças a Deus por isso. No entanto, nem tudo mudou no reino dos homens. Do que eu estou falando, irmãos? Do verso 1 do capítulo 10. Quando o autor sagrado nos diz: o rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Qual seria o propósito desta informação?
O comentarista Ian Duguid escreve: Esté e Mardoqueu podem ser os que escrevem os decretos no império no lugar de Amã, mas Xerxes ainda é o rei da Pérsia. Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem iguais no reino de Xerxes. Não é esta a impressão que você tem também do seu mundo? Algumas coisas parecem nunca mudar. As caras do Congresso mudam, os problemas do país permanecem. Os patrões do seu trabalho mudam, dificuldades persistem. Os tempos passam, os nossos corações nem sempre apresentam transformações ou mudanças profundas e duradouras. Por que não, irmãos? O que há de errado conosco ou com o nosso mundo? Ter Mardoqueu como segundo do rei Xerxes certamente era uma boa notícia. Todavia não era a melhor. A melhor notícia para os judeus da Pérsia ainda estava por vir, irmãos. Era Cristo. O mesmo eu posso dizer para você nesta tarde. Paz, prosperidade e saúde são apenas boas notícias. Não chegam nem perto de ser a melhor. Cristo o é. Circunstâncias, pessoas, poderes podem momentaneamente acalmar as tempestades da vida. Mas só Jesus pode nos dar descanso eterno com o Pai. Como Ele o faz? Ou como Ele o fez? Ele foi à guerra. Não contra os antigos amalequitas. Ele foi à cruz. Ele foi à guerra contra os nossos mais terríveis e pesados pecados. Como Ele nos dá paz, descanso diante de Deus, irmãos. Ele não pendurou os nossos mais terríveis inimigos. Ele se pendurou no maldito madeiro, no nosso lugar diante de Deus. Ele não bebeu os cravos. Ele não temeu os homens. Ele não estava hesitando diante da cruz. Dezenas, centenas e milhares de pessoas morreram daquela forma. Ele tremia, suava gotas de sangue, na antecipação do cálice da ira de Deus vertendo sobre si. O ser mais belo, puro e perfeito do universo, que sempre viveu em perfeita harmonia na Trindade, momentaneamente trocou de lugar com você. E por causa desta troca, momentaneamente, ele sentiu o que você sentiria eternamente. O desfavor da Santíssima Pessoa do Pai. Esta é a nossa Páscoa. Esta é a troca de presentes que vale a pena considerar nesta tarde. Em Cristo, pecadores miseráveis e que estavam condenados eternamente, agora podem dormir em paz. Eu não preciso mais lutar por minha salvação, irmãos. Não preciso mais temer o juiz de toda a terra. Ele me salvou de maneira definitiva na cruz do Calvário.
Esta paz está acima das circunstâncias. Ela não se compra com dinheiro, não se acha em viagem internacional. Esta paz só tem quem tem a Cristo. Você o tem. Glória a Deus por isso. Mas o que dizemos das pessoas que nos cercam? O que estamos fazendo para levar esta paz às pessoas com quem convivemos? O livro de Esté, irmãos, e especialmente esta parte final, destacam o que um autor chamou de secularismo cristão. Com a expressão, ele está pensando no que fazemos de segunda a sexta no mundo. Esté e Mardoqueu jamais foram profetas ou sacerdotes. Nunca foram profissionais da fé. Ainda assim, os dois, no mundo, realizaram grandes coisas para a glória de Deus. Não é o que todos deveríamos fazer, irmãos? Ministério não é o que pastores e músicos fazem aos domingos, somente. Ministério é o que cristãos vão fazer de segunda a sexta também, e talvez principalmente. É o que Paulo nos diz em Efésios capítulo 4. Pastores mestres devem treinar e equipar os santos para a obra do ministério. Em parte é o que eu estou fazendo agora. Contudo, seu ministério não está restrito a essas 4 paredes. Não pode ser circunscrito a um dia por semana. Deus conta com você. No mundo, na escola, na faculdade, no hospital, no restaurante, na loja, por trás do balcão, enquanto você conversa, vende, fala, Deus conta com você. Por um lado, então, precisamos ser menos seculares. Não podemos ser possuídos pelo mundo. Seu sistema, valores, ofertas. Por outro, irmãos, nós precisamos ser mais seculares. Precisamos nos envolver com o mundo de maneira ativa e redentora. Intencionalmente. Precisamos colocar dons, talentos e recursos a serviço de Deus também no mundo, para que pessoas vejam as nossas boas obras, palavras de Jesus, e deem a Deus, o Pai que está nos céus, glória. Cristão, aproveite o seu momento Esther no mundo. Faça bom uso da sua posição Mardoqueu no trabalho. Use tudo que tem, tudo que sabe, para ilustrar a redenção, para apontar para o Redentor, para participar da restauração de todas as coisas. Não vamos realizá-la. É claro que não. Mas enquanto tocamos o mundo, pintamos, colorimos, melhoramos, floreamos, estamos apontando para aquele que virá um dia restaurar todas as coisas de maneira final e definitiva para a glória de seu nome. Embora seja importante no calendário dos judeus, a festa do Purim é apenas uma foto imperfeita de uma realidade muito melhor. O mesmo eu posso dizer do próprio livro de Esté. O rei Xerxes passou, mas o reino do mal ainda impera entre nós. Os cristãos ainda estão envolvidos em batalhas terríveis.
Por causa do pecado, lutam contra a doença. Decepções, lapsos, quedas, frustrações. Contudo, nem sempre será assim, meu irmão. O dia está chegando, quando o verdadeiro rei reclamará os tronos e os reinos dos homens para sempre. Vem o dia quando os anjos dirão: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. Naquele grande dia, deixaremos para trás toda guerra e todo o mal. Nos juntaremos aos santos que já estão na glória e cantaremos com Ele o que João viu no Apocalipse. Digno é Deus o Pai e o Cordeiro que foi morto, por cujo sangue fomos redimidos para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Até lá, porém, irmãos, enquanto ainda estamos no mundo de Esther, participemos, celebremos e consideremos as vitórias que o Senhor nos dá. Vamos fazê-lo agora, quando nos aproximamos da mesa do Senhor. Contemple com os olhos da fé a maior vitória que o nosso Deus nos deu. Um cordeiro puro, santo e imaculado que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Na tradição reformada, eu convido os oficiais para que se aproximem da mesa, os músicos também. Nós não fazemos apenas esta celebração em memória de Cristo. Eu acho isso fantástico. Na tradição reformada, nós fazemos na presença de Cristo. Não é uma foto do passado apenas. Não é somente uma foto do futuro, irmãos. É uma foto do presente. Cristo está no nosso meio espiritualmente. Vamos celebrar? Vamos orar por este momento? Pai, nós te damos graças, Senhor, nós não temos como te agradecer e expressar nossa gratidão e alegria pelo fato do Senhor ter dado a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. E ao terceiro dia ter ressuscitado, vencido a morte e assim nos dado a esperança da vida eterna contigo, Senhor. É por isso que vivemos e é nessa perspectiva que acordamos e vamos dormir todos os dias e que seja assim de fato todos os dias da nossa vida. Como Paulo falou, como miseráveis nós somos, se os nossos olhos estiverem apenas nesse mundo aqui. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra se encarne no coração de cada um de nós e em nossas vidas. Faz isso, Senhor. Te pedimos por esse momento onde iremos celebrar a tua vida, apesar da morte, mas a tua vida e a tua ressurreição. Partir do pão, tomar do vinho, que simboliza o teu corpo e o teu sangue, Senhor. Sangue poderoso para remir os nossos pecados e para nos salvar. Que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui presente e que essa memória possa estar conosco todos os dias e todos os momentos de nossas vidas, bons e ruins, que a nossa perspectiva e nosso olhar esteja em Ti sempre, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém, Pai. Amém. Nós vamos repartir, queridos, os elementos com vocês ao mesmo tempo. Ao recebê-los, eu peço que vocês se coloquem de pé, cantem conosco uma canção, mas esperem para que tenhamos parte na mesa juntos. E um aviso, a mesa é do Senhor, mas é para a igreja. Então trata-se de um momento íntimo, particular, comunitário do corpo de Cristo. Se você é parte do corpo, ainda que de outra igreja local, mas é parte do corpo, tome parte à mesa. Mas se você não é,
Eu peço que você pense seriamente sobre o que eu estou dizendo. Algumas dádivas do Senhor são dadas à coletividade e não à individualidade. Esta é uma delas. Celebremos membros do corpo de Cristo com alegria na presença do Senhor. Vamos dizer todos juntos: Deus de graça e amor. Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Só a igreja. Deus de
Quero viver pra ti. Cante com o seu coração. Deus de graça e amor, quero viver. Deus de graça e amor. Pecar lavou, eternamente obrigado. Contigo hoje estou à mesa. Obrigado. Neste mesmo espírito de gratidão, irmãos, vamos participar deste momento memorável. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou um pão, o partiu e disse aos seus discípulos: este é o meu corpo, que será dado em favor de vocês. Não apenas coma, não simplesmente coloque para dentro, o faça em adoração. Cristo foi à cruz por você. Participe em adoração deste pão agora comigo. De igual modo, o texto sagrado nos diz que o Senhor tomou um cálice com vinho e, dando aos discípulos, Ele disse: este é o cálice da nova e eterna aliança que tenho com vocês. Comam deste pão, bebam deste vinho, anunciando a minha morte até que eu venha. Eu sei que a vida no reino dos homens nem sempre é fácil. Sinceramente, ela é muito mais difícil do que fácil. E há um propósito por trás de tudo isso. Se ela fosse boa o tempo todo, se ninguém na sua família morresse, se você nunca fosse rejeitado, se tudo desse sempre certo, você não celebraria esta mesa com antecipação no coração. Às vezes este mundo é bom. Não será sempre. Mas eis que Ele vem. E esta mesa é uma lembrança de nossa esperança. Ele ressurgiu ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai. Mas eis que em breve Cristo vem buscar a sua noiva. Celebre ao Cristo que venceu, ascendeu, mas virá buscar a sua igreja. Participemos todos deste cálice. Como você quiser. Adore ao Senhor. Faça a sua oração de gratidão, de confissão, de renovação da aliança com Ele. Aproveite este momento. Celebremos ao Senhor. Pois outrora estávamos perdidos. Como cegos, tateávamos na escuridão em busca de qualquer caminho que fosse. Tentamos o caminho X, Y, Z, nenhum deu certo. Continuamos perdidos. Mas eis que o Senhor nos encontrou. Ele se fez maldição no nosso lugar, para que pudéssemos receber a salvação de Deus. Ele foi tratado por inimigo do Senhor, para que você fosse chamado de amigo de Deus. Ele foi rejeitado e você foi aceito.
Ele apanhou e você foi liberto. Ele morreu e você viverá para sempre. Louve o Cristo que venceu. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Não apenas neste domingo de Páscoa. Nós te adoramos porque para nós todo domingo é Páscoa. O Senhor vive e reina para sempre. Adore ao Senhor nesta tarde. Responda ao que Ele fez por você. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Deus nos abençoe, irmãos.